Rádio Novelo. Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem algumas histórias que a gente está sempre contando e recontando por alguma razão. Pode ser a história de como você conheceu o seu namorado ou namorada, a história de quando você quebrou a perna, aquela história engraçada que o pessoal quase não acredita que é verdade. Talvez você já conte meio decorado, com as mesmas palavras, com as mesmas pausas dramáticas, mas de vez em quando, de tanto contar e de tanto pensar nessa história, talvez você acabe lembrando de algum detalhe ou inventando, de propósito ou não, algum detalhe. Ou talvez, de tanto contar, você acabe vendo essa história com outros olhos, entendendo alguma coisa dela que você não tinha conseguido entender quando ela aconteceu. Ou talvez ainda você acabe se entendendo de outro jeito de tanto contar a história. Essas histórias acabam virando histórias sem fim nas nossas vidas. E essa semana, no Rádio Novela Apresenta, a gente tem duas histórias assim. No primeiro ato, a gente tem a saga de um lugar que não existe mais. Mas a história dele não para de assombrar a Flora Thomson DeVoe. A gente saía de casa cedo, aí minha mãe falava pra gente assim: hoje nós vamos almoçar na casa da vovó, lá em São João Marcos. Faz tempo que eu tô pensando numa imagem. Uma família, mãe, pai, 2 crianças, fazendo um piquenique na casa da avó. A avó não tá mais lá. Nem a casa da avó tá mais lá. O que tem é mato. E um traçado de pedras no chão que mostram onde a casa já esteve. Anos e anos atrás. A gente sentava lá perto da onde era a casa da minha avó, porque até hoje ainda tem uma goiabeira lá perto, a gente forrava a toalha e almoçava na casa da vovó. Brincava, corria, às vezes ia para a beira do rio e andava pela cidade, assim, no meio do mato, que era tudo mato, né? A igreja só tinha um pedaço da torre, a gente ia e ela ia mostrando: aqui é a Rua da Palha, aqui era a casa do pessoal do Costa Doca. Ela só tinha medo de chuva. Ela ficou tão traumatizada que ela entrava lá. Se achasse que o céu já escurecia, ela falava pra ele: não, vamos embora que a represa vai encher. Ela tinha um medo daquela represa encher. A represa. Não é assim, a represa não enche assim, né? Mas eu acho que aquilo traumatizou tanto que ela tinha pavor. Aí a gente tinha que catar as coisas correndo e ir embora. E às vezes nem chovia nada. Desde que eu me entendo por gente, eu já sabia que era São João Marcos, como é que tinha acontecido, qual foi a história, toda a tragédia que atingiu a comunidade. É como se eu tivesse vivido aquilo ali, sabe? Você já tinha ouvido falar em São João Marcos antes de entrar nesse projeto da Light, não? Nada. Absolutamente nada. Essa é a Dilma Andrade de Paula. Ela é professora de História aposentada. Eu sou mineira, de origem ali da Zona da Mata de Minas. A Dilma veio para o Rio para estudar. E ali no final dos anos 80, ela pegou um estágio que mudou o rumo da vida dela. E, por um acaso, por indicação, fui parar no departamento de memória na época da Light, final dos anos 80. E lá tinha um projeto que era Memória das Usinas Hidrelétricas da Light. Uma equipe formada por sociólogos, historiadores, né, alguns estagiários como eu. E aí, um dos primeiros temas do projeto era a história de São João Marcos. Tinha uma papelada monstra lá no acervo da Light, que os estagiários tinham que organizar e sintetizar. Do processo de construção da usina hidrelétrica, que tipo de técnica na época foi empregado, quanto tempo durou a construção, coisas assim mais gerais, né? Às vezes, a gente começa pesquisando uma coisa, mas as fontes começam a gritar com a gente. Elas começam a brigar. Elas ficam dizendo: o tema não é esse aí, é esse aqui, ó. A chefia da equipe, acho que foi sendo orientada também a diminuir o enfoque social e centrar na questão mais técnica, o que ficou, né, evidentemente impossível, né? Era impossível porque naqueles documentos, na memória das usinas, tinha uma ferida aberta. Quase 50 anos, né? E parecia que tinha sido ontem. Isso foi o que me chamou mais atenção. Assim, é uma história muito encrencada, né? Eu mexi no vespeiro. E à medida que eu fui sabendo mais da história, outras questões foram aparecendo e fui percebendo como aquilo era intrincado.
A Dilma foi puxando o fio da meada. Que foi uma pesquisa muito extensa. Acabou o estágio dela na Light, mas ela continuou pesquisando por conta própria. E a dissertação de mestrado dela acabou sendo sobre isso. Sobre aquilo que estava gritando das páginas do acervo. Sobre o processo político de destruição de São João Marcos. São João Marcos era, uma pequena cidade na parte oeste do estado do Rio de Janeiro, não muito longe da divisa com São Paulo, encravada em meio às montanhas e à Mata Atlântica. Um município bastante antigo, no século XIX se notabilizou pela produção cafeeira, se tornou um dos maiores municípios produtores de café no estado do Rio, quiçá também no país. São João Marcos era pequena, mas era orgulhosa. A cidade era abastecida, elegante, com teatro, igrejas grandes e rodeada de fazendas palacianas. Um monte de gente que virou nome de rua nasceu ali. Políticos, advogados, homens do tipo que viram nome de rua. O escritor Alfredo Pujol, o Pereira Passos, que foi prefeito do Rio, o Ataúfo de Paiva, que foi ministro do STF. Mas se você sabe alguma coisa da história dos municípios cafeicultores do Vale do Paraíba, você deve estar desconfiando do próximo capítulo. São João Marcos acendeu com o café e caiu junto com ele. Após auge do café no Brasil, muitos municípios ficaram ali existindo à míngua, sem um projeto efetivo de desenvolvimento regional, local. Então foi o caso de São João Marcos, só que piorado com a presença da Light. A presença da Light, ou a Rio de Janeiro Tramway Light and Power Company. A Light era uma empresa canadense que começou a fornecer energia e bondes no Brasil na virada do século. E já naquela época, a companhia começou a comprar terras, ali na região de São João Marcos. Centenas, depois milhares de hectares. As fazendas de café estavam falidas mesmo. E a Light estava querendo dar um novo destino para aquelas terras. As primeiras luzes elétricas nas ruas do Rio tinham se acendido ainda no século XIX. E nos primeiros anos do século XX, a demanda só fazia crescer. Postes, pontes, prédios se eletrificando. E a capacidade da Light de entregar aquela energia toda não era infinita. Em dezembro de 1905, a empresa começou a construir uma das maiores e mais modernas hidrelétricas do mundo naquela época, a usina de Fontes. Isso significou uma primeira barragem. E, com o passar do tempo, ela foi sendo ampliada, essa represa. A capacidade da represa foi sendo ampliada ao longo dos anos. E no verão de 1909, a região de São João Marcos viveu o terror. E teve uma violenta epidemia de malária na região. Naquele ano veio uma explosão nos casos de malária. Nos registros da cidade, nos anos anteriores, pouquíssimas pessoas tinham morrido de febre. 1, 2, 10 no máximo. Ao longo de 1909, 770 pessoas na cidade morreram de malária. Isso numa comunidade de 10 mil habitantes. Tinha famílias inteiras adoecendo e morrendo junto. A mobilização na imprensa nessa época era intensa, em parte porque não faltava oposição à Light, por ser uma empresa estrangeira em expansão num setor crucial. Na cobertura dos jornais, a represa era chamada de assassina, represa da morte. E aí a Light resolveu fazer um tira-teima. Eles mandaram Oswaldo Cruz lá. Oswaldo Cruz, o pai da Fiocruz, um sanitarista que tinha virado uma lenda viva no Rio depois de conter vários surtos de doenças na cidade. Se o Oswaldo Cruz não ia conseguir desvendar o que estava rolando, ninguém ia. Ele foi chamado como perito para avaliar se a Light tinha responsabilidade na epidemia de malária. A conclusão dele é que a Light não tinha sido responsável, que a malária já era endêmica na região. Mas isso suscitou, evidentemente, muito debate, muita discussão. Eu, como pesquisadora, claro, não poderia jamais questionar o parecer de Oswaldo Cruz. Imagina, quem sou eu, né? Eu também não tenho nenhuma qualificação para bater boca com Oswaldo Cruz. Assim, olhando hoje, o que dá para dizer é que provavelmente já tinha malária na região mesmo.
Mas é indiscutível que alguma coisa mudou, e mudou drasticamente com a represa. Em 1908, a população de São João Marcos era de umas 10 mil pessoas. Em 1911, já era um terço disso. Tinha gente fugindo e tinha muita gente Por morrendo. exemplo, um distrito de Arrozal de São Sebastião, ele foi totalmente dizimado. Os moradores morreram, praticamente todos, de malária. Enquanto isso, as águas iam chegando. À medida que a represa ia aumentando, aqueles proprietários ali nas margens também iam sendo empurrados, né, para outras regiões. As terras iam sendo não só inundadas, mas estradas desaparecendo. Eles foram ficando literalmente ilhados. Essa é a verdade. Ao longo de quase uma década, a Light foi construindo mais barragens ali na região. E com isso, a represa foi crescendo. Imagina uma série de vales enchendo que nem uma banheira. Os morros iam perdendo altura e virando ilhotas. O distrito de São João Marcos estava sendo inundado aos poucos. Uma fazenda aqui, outra fazenda ali. O centrinho ia ficando cada vez mais isolado, porque as estradas estavam virando rios. Ao mesmo tempo, eu imagino as luzes acendendo nas ruas do Rio. A modernidade estava chegando a galope. Ou melhor, não estava mais chegando a galope. Estava chegando de bonde. E também, além da energia elétrica, a cidade do Rio de Janeiro passava por períodos constantes de falta de água. Entra século, sai século e continua faltando água e luz, né? Mas a Light estava prestes a matar esses dois problemas com uma caixa d'água só. Ou melhor, com uma represa só. Um estudo que foi realizado pela Light, corroborado pelo Clube de Engenharia, seria que a melhor fonte seria, então, a captação ali em São João Marcos. Para dar conta da água e luz da cidade do Rio, a Light ia precisar altear a barragem, aumentar a capacidade da represa. E isso ia significar uma coisa. As águas iam tomar o que tinha restado de São João Marcos. O centrinho, a prefeitura, as casas, as igrejas, a padaria, o hotel, os clubes, os botequins, as barbearias. Aqui a gente já está nos anos 30. E claro, ao longo das décadas, mais gente já tinha morrido de malária, de velhice, e mais gente tinha metido o pé. A cidade de São João Marcos era uma sombra do que ela já tinha sido. Mas ainda tinha alguns milhares de pessoas morando ali, no centrinho da cidade e nos arredores. Tem um relatório de 1938, escrito por um engenheiro chamado Rodolfo Pimenta Veloso, sobre essa proposta da Light. Ele diz que pode parecer um crime isso que eles estão pretendendo fazer. Destruir uma cidade para abastecer outra. Mas ele bota as coisas na balança. De um lado, 2 milhões de habitantes, a capital do país. Do outro... Bom, vou ler um trecho do relatório aqui. Por outro lado, sacrifica-se uma pequena cidade já sem vida. São pouco mais de 200 pessoas que vegetam e vivem presas, não tanto por amor à terra, do que por falta de meios para se deslocarem. Assim, hoje relendo, é um pouco dolorido, né? Tipo, o que era a cidade além de 200 pessoas vegetando, né? Essa é outra pessoa que foi fuçar nos arquivos e se emaranhou na história de São João Marcos. Eu sou Daniela Soares, sou geógrafa. A Daniela fez a monografia dela sobre São João Marcos, uns anos depois que a Dilma de Paula começou a pesquisar dela. Elas chegaram a escrever um artigo juntas sobre a cidade, que está linkada na página desse episódio no nosso site. Os documentos dizem que se ela viesse a ser reconstruída, ela não poderia nem ser reconstruída naquela bacia, por conta justamente de você não levar carga poluidora ou qualquer outra coisa para o reservatório. Então, de fato, você tem que desapegar e ir para outro lugar. E como sempre, né, o debate, ele, quer dizer, é sempre muito simplista, muito maniqueísta. Ou sobrevive São João Marcos ou sobrevive o Rio de Janeiro, ora, né? Brincadeira, né? A questão é que já na época, tudo indica, existiam outras maneiras de fazer essa obra sem destruir a sede do município.
Existiam outras maneiras, mas isso ia ser caro, complexo, e talvez não fosse sustentável a longo prazo. De qualquer forma, Não houve interesse. a dissertação da Dilma é sobre isso, sobre o enfraquecimento político da cidade, sobre o esvaziamento do que tinha sido uma potência cafieira e como isso permitiu que ela fosse sacrificada por um bem maior. Agora, São João Marcos até podia cair, mas ia cair lutando. Porque existia na região, ainda o seu Luiz Ascendino Dantas, tinha sido político local, prefeito, mas ele se transformou numa grande resistência à destruição. Ele escreveu vários livros, ele escreveu manifestos aos jornais, apelos às autoridades políticas, abaixo-assinados, clamando, lutando para que a cidade não fosse destruída. Em 1938, São João Marcos deixou de ser município e virou distrito de outra cidade vizinha, Rio Claro. A destruição estava batendo na porta. Você já assistiu o filme que é sobre a construção de uma barragem e que eles precisam falar assim, a gente precisa escrever a nossa história para a gente mostrar que nós somos importantes. Eu não tinha visto esse filme, Narradores de Javé. mas depois de falar com a Daniela, eu fui ver. Esse filme é incrível. Narradores de Javé é um filme de 2003, da Eliane Café, que conta a história de uma cidadezinha perdida no Nordeste. A primeira cena é justamente uma reunião dos moradores que estão recebendo a notícia. A cidade deles vai ser destruída, inundada por uma represa. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. O discurso é aquele mesmo. Vão ter que sacrificar os tantos para beneficiar a maioria. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos tanto do sacrifício, né? Todas as forças estão contra eles. Só que aí, eles têm uma ideia. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande, quando é coisa de tombamento, e aí vira patrimônio. Aí eles não mexem nela. O filme é sobre isso. Sobre a corrida contra o tempo para deixar registrada a importância de Javé. Mas então vamos nós mesmos hoje escrever a grande história do Vale de Javé. E no filme as pessoas conseguem impedir? Acho que não. Romantizando um pouco, mas nem tanto. Eu acho que não conseguem. Desculpa pelo spoiler, gente, mas a Daniela tinha razão. No fim, Javé acaba sob as águas da represa. Mas Javé não tinha um defensor como Luiz Ascendino Dantas. Ele tentou, de todas as formas, por abaixo-assinado, por artigos aos jornais, por apelos. E graças a esses apelos, a essa força que ele ainda detinha, por mais que já estivesse enfraquecido, é que o SFAM, eles tombam a cidade como patrimônio histórico, em 1939. Foi um tanto drástico, né? Foi totalmente, Foi assim, naquelas condições, de tombar uma cidade inteira, em vista de um processo de destruição iminente. Então, era isso que estava colocado. Em 1939, o SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que depois virou IFAM, era um órgão novinho do governo federal. Ele tinha sido criado só 2 anos antes e já tinha tombado uma cidade, Ouro Preto, em Minas. Mas no relatório, eles até dizem que o caso de São João Marcos é um pouco diferente. Em condições normais, não justificaria o tombamento da cidade integralmente, mas que, devido à ameaça da destruição, eles então estavam tombando a cidade como um todo. Isso foi em 1939. São João Marcos tinha sido fundada em 1739. Então ela ganhou de presente, nos 200 anos dela, a distinção de ser uma cidade tombada. E aí, foi uma festa na cidade, comemorando tanto o bicentenário quanto o tombamento. Tem uma matéria da época, citada na dissertação da Dilma, que diz que o povo acabou com o estoque de fogos de artifício em São João Marcos. As lojas fecharam mais cedo naquele dia, e teve 5 bailes, que vararam a noite e só foram parar às 4 da manhã. Corta para os anos 90. A Daniela estava pesquisando a história de São João Marcos fazia um tempo, mas ela ainda não tinha conseguido conhecer o lugar. Meu pai estava muito doente e ele estava em casa e tal, tinha sido operado de câncer.
E eu aflita, né, assim, porque eu precisava fazer um campo e tal, com dificuldades e tudo. Ele falou, vamos hoje. Só que no começo dos anos 90, São João Marcos já não estava mais nos A mapas. gente foi descobrindo o caminho no meio do caminho. A gente sabia que ficava em Rio Claro e a gente chegou até Rio Claro e foi isso. A gente começou a perguntar em Rio Claro onde que ficava as ruínas da cidade de São João Marcos. E aí as pessoas é que vinham falando, a cidade do lago, a cidade do lago. De indicação em indicação, eles foram chegando numas ruínas. E aí eles foram indicando pra gente onde que era. E assim, mato pra tudo quanto era impossível você encontrar, né? A gente viu assim um pedaço das ruínas da igreja. Meu pai encontrou uma ferradura que ele guardou assim como amuleto. Talvez você esteja estranhando uma coisa. São João Marcos virou a cidade do lago. Mas ela não estava debaixo das águas. Já vou te explicar por quê. O que tinha lá? O que tinha na cidade? Nada. Não tinha mais nada, quase, né? Essa, de novo, é a Dilma Andrade de Paula, que estava fazendo a pesquisa do mestrado dela mais ou menos na mesma época. Mas o que tinha mesmo de sinal de São João Marcos, além dos documentos, além das fotos, era a memória das pessoas. A Dilma entrevistou vários marcossenses. Esse é o nome para quem nasce em São João Marcos. Através da memória deles, ela ia reconstruindo uma imagem do lugar. Então, eles tinham um verdadeiro mapa mental da cidade. E entre eles estava a mãe da Jane, que você ouviu no comecinho da história. Eu sou Jane Pena da Rocha, né? Sou filha da Cidinha Pena. A dona Cidinha, a mãe da Jane, era quem levava a família para fazer piquenique nas ruínas da casa da avó. É impressionante. Eu chego lá, parece que eu vivi ali. Eu fico com saudade de São João Marcos, de andar na praça. Eu ando naquela praça, vou pra lá, pra cá, sabe? E vou imaginando realmente como era. Eu consigo, assim, visualizar bem. Não tanto quanto ela. Eu lembro que uma vez nós chegamos lá, um mato danado, ela amassou o mato e falou assim, aqui tinha uma escadinha que descia aqui. Quando ela olhou no pé dela, a escadinha estava lá. E toda vez que eu passo lá agora que eu vejo a escadinha, eu lembro dessa história. Eu conto para todo mundo. Para Cidinha, São João Marcos era uma lembrança bonita, mas não sem dor. Eu acho que todos eles tinham, no fundo, no coração, na mágoa, aquela saudade e uma certa mágoa também, até principalmente pelo Getúlio. Uma mágoa pelo Getúlio Vargas. Porque em maio de 1939, o ISFAM tombou a cidade de São João Marcos. Mas em junho de 1940, o Getúlio mandou destombar. Eles contavam, os moradores de São João Marcos, que o que aconteceu foi o seguinte. Tem uma história sobre esse tombamento e destombamento que eu ouvi de mais de uma pessoa. Ela é assim. Em 1939, a filha do Getúlio, a Alzirinha, se casou. E em agosto, ela estava com o marido de lua de mel no Canadá, quando eles tiveram um acidente de carro. Segundo essa versão da história, eles teriam atropelado um canadense. E para abafar o escândalo, o Getúlio teria pagado um preço. Ele trocou a liberdade da filha pela vida de São João Marcos. Porque lembra, a Light era uma empresa canadense. Isso você procura ver primeiro, mas que todos os moradores contavam essa história, é verdade. Agora, se foi verídica, eu não sei. Eu consegui confirmar algumas coisas. Por exemplo, é verdade que a Alzirinha teve um acidente de carro no Canadá no segundo semestre de 1939 e que o Getúlio ficou preocupado com ela. Mas eu não consegui achar nenhuma pista de que o governo canadense teria feito uma chantagem para o Getúlio ceder para a Light. E lendo a tese da Dilma, que é sobre a derrocada política de São João Marcos, vai ficando claro que a gente não precisa dessa história da Alzirinha para entender por que Getúlio reverteu a decisão do ISFAM. Era aquilo, uns tantos versus a maioria. O que aconteceu na sequência, a mãe da Jane testemunhou. E ela era criança na época. Ela fala que foi muito difícil ver como a cidade ia sendo destruída aos poucos, à medida que as pessoas saíam das casas, ela ia sendo derrubada, né, pelos funcionários da Light. As casas eram destruídas a marretadas. A Light dava um caminhão de mudança para as famílias. Depois que a casa estava no chão, os operários botavam fogo em tudo. E o que sobrava era jogado na represa. Ela falou que muita gente falava que não ia sobreviver. E ela falou, não sobrevivia mesmo. Morria de tristeza. Aos poucos as pessoas foram
sendo expulsos da região. De repente você fica sozinho, no seu entorno não tem mais ninguém, os seus vizinhos já foram. E as pessoas ficavam tão desesperadas que elas queriam carregar alguma coisa de São João Marcos. Um queria carregar o portão da casa, o outro queria carregar não sei o quê. Ia ficar naqueles buracos, né? E você imagina os últimos que ficaram lá, né? Que era ver aquela paisagem de destruição o tempo inteiro. A grande onda das demolições começou na Quinta-feira Santa de 1941. Teve uma passeata de protesto. Num dos cartazes estava escrito: "Somos 4.600 brasileiros e não queremos desaparecer." Uma das coisas que ela me contava, que eu achava assim, bem triste, que quando a cidade ia acabar mesmo, não tinha mais jeito, eles fizeram uma peça teatral sobre a despedida de São João Marcos, né? Que aí ela falou que eles cantaram aquela música da Cidade Maravilhosa, só que falando de São João Marcos, né? São João Marcos querido, berço das tradições, que carrego sempre comigo, que carrego sempre em nossos corações. Sua beleza encanta, és belas varonil, pedaço de terra santa, coração do meu Brasil. Nossa, mas que coisa forte, né? Porque, assim, a ideia era que São João Marcos morresse para que o Rio pudesse viver. Você pega justamente a música do Rio. Pois é, nunca tinha pensado nisso, mas foi justamente isso. Primeiro falaram em refazer a cidade em outro lugar. Depois falaram que pelo menos iam reconstruir a igreja matriz. No final, a Light só pagou indenizações. E era cada um por si. Aquela indenização não dava para comprar nada em outro local, que estava sendo inflacionado também com a chegada dessas pessoas, né? Os depoimentos que a Dilma colheu eram cheios de indignação, mesmo tantos anos depois. Na época, a minha orientadora, ela vivia tentando me frear, porque eu carregava a bandeira o tempo inteiro, né? Você virou uma indignado também? Virei uma indignada total, né? Carregando a bandeira de São João Marcos. As pessoas ficavam me perguntando, mas você tem parente aqui, né? Não, foi pela história mesmo, né? Foi pela história. E tem uma parte dessa história que eu estava segurando aqui. Eu falei que São João Marcos era uma cidade cafeeira, com fazendas muito ricas. Mas eu não falei o quão ricas. São João Marcos foi o berço de uma dinastia específica. A família Breves. Se você não ouviu o podcast do Projeto Querino, que a gente produziu com o Thiago Rogero, por favor, ouça. No segundo episódio, o Thiago fala muito sobre essa família. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Os irmãos Breves eram um dos maiores escravocratas que o Brasil já viu. Num dos livros sobre São João Marcos que eu tenho aqui, tem uma lista da Fazenda dos Breves que, juro por Deus, ocupa boa parte da página. E essa fortuna não veio porque eles tinham uma mão particularmente boa para plantar café. Foi porque eles viraram traficantes de pessoas escravizadas. Antes e depois da proibição do tráfico. Porque depois da proibição, esse tráfico ficou mais arriscado, mas ainda mais lucrativo. Daí, nesse mesmo livro sobre São João Marcos, eu li uma história. É um diálogo recontado por um dos descendentes deles. É uma conversa que ele teria ouvido lá na época da destruição da cidade. Pois é, dona Emiliana, a represa subiu ontem 3 centímetros. São mais de 1.000 por ano. A água não demora a entrar na cidade. A chuva está ajudando. A senhora sabe de quem é a culpa? Da Light. Não, a do cativeiro. Do cativeiro? Sim, senhora. Os donos das senzalas eram maus. Os pretos rogaram uma praga. As fazendas iam desabar, os cafezais criar mato, os rios parar. Até os rios, seu Anísio. Sim, senhora. Eles corriam dia e noite para bater os monjolos, tocar as rodas dos engenhos. Não deixavam os negros descansar. Agora estão virando lagoa. Realmente, na época, eu ficava assim, poxa, eu estou defendendo aqui um patrimônio que é oriundo do Baronato do Café, né? Mas você olha que cômodo para a Light. Você desloca a responsabilidade da Light para a escravidão. Porque você tira a responsabilidade dos agentes.
Que não era só Light, né? Aí dos agentes estaduais, os meios técnicos decisórios do Estado e do governo federal, né? Tanta gente envolvida nisso, né? Então, não, foi uma maldição, né? E tal. Tá, São João Marcos foi a terra dos breves. Mas se começassem a rolar represálias sobrenaturais pela escravidão, a gente não estaria falando de uma cidade afogada. Convenhamos que mal ia sobrar terra firme no Brasil. Eu cheguei no parque com uma certa implicância com o personagem principal lá de São João Marcos, que é o tal do Capitão Breves, que ficavam, rei do café pra cá, rei do café pra lá. Eu ficava, eu não vou chamar esse cara de rei nem fudendo. Desculpa a palavra. Então, assim, se eu for citar ele, vai ser o escravagista da região. Essa é a Raide. Meu nome é Raide Ferreira da Costa, e sou doutoranda lá no programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio. Eu queria falar com a Raide porque ela passou um bom tempo pensando sobre a memória de São João Marcos. Ultimamente a gente tem visitado muito no parque também a questão anterior ainda aos escravos, que é a questão dos povos, né, do povo Puri, que foi dizimado, assim. Então, quando a gente fala que é uma região com uma história muito pesada, ela vem lá realmente, assim, do início da fundação da região, a forma como foi, né? Que é a história da cidade, Capelinha, São João Marcos, é uma história bonitinha. Fundaram, os bandeirantes chegaram, fundaram a Capelinha, mas, fundaram como? A Raide, como eu, e provavelmente como você, também não cresceu ouvindo a história de São João Marcos. Eu tive um professor, que é o Zeca Barros, e ele era o gestor do parque. Então, antes mesmo de eu me formar, ele já me chamou para trabalhar com ele lá no parque. Zeca Barros, eu sou um empreendedor cultural, um produtor cultural, e estou desde a inauguração gestor executivo do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos, em Rio Claro. Pois é, São João Marcos não existe mais. O que existe é o Parque Arqueológico Ambiental, que a Light fundou em 2008. Os arqueólogos não acharam muitas coisas, porque foi uma cidade que foi sendo esvaziada gradativamente. As pessoas levavam seus pertences, né? Mas alguma coisa ainda se encontrou. Essa alguma coisa que se encontrou ainda é bastante coisa. Eu fui para São João Marcos em 2023. Tem um pequeno museu que conta a história da cidade, com vários artefatos doados por moradores. Mas o que mais me impactou foram duas ruínas reconstruídas. Ela não é exatamente uma reconstrução, é utilizada até lá na Grécia, sabe? Ok, não é uma reconstrução. A Raide me disse que o termo técnico é anastilose. E ela escreveu a dissertação de mestrado dela sobre o trabalho de anastilose que foi feito em São João Marcos. O que ela faz? Ela pega peças da própria ruína, peças de cantaria que já estão por ali e remonta de novo, levanta com o que tem disponível. É como se fosse um legozinho, entendeu? Você vai pegando as peças, isso aqui é daqui, isso aqui é daqui. E aí remonta primeiro no chão, depois sobe, né? Com o que tiver disponível. Tanto que, se você for ver lá a casa do Capitão Mor, tem várias partes que o arco não está inteiro da janela, de uma das entradas, porque a peça já não estava mais lá, não foi encontrada. O arquiteto faz um desenho de como teria sido o projeto para aquela casa específica. E aí começa a reconstituição. E se vai até onde tem pedra. E aí para. A gente fez isso na casa do Capitão Mor e fizemos isso na Igreja Matriz. O que tem hoje em São João Marcos, além do traçado das ruas, dos alicerces das casas, são essas duas ruínas de pé. Uma casa grande de pedra, sem telhado, sem parte das paredes, mas que dá para entrar e andar pelas sombras dos cômodos. Já a igreja quase não existe mais, mas tem o grande arco onde ficava a porta e um pedaço do chão, em pedras pretas e brancas. E aquilo que ficou, aquilo que foi reerguido, já dá a sensação de você estar entrando no mundo morto. Sim, agora a ruína, ela está tendo a oportunidade mesmo de contar mais sobre a história dela. Quando eu era criança, eu fiquei traumatizada por um livro que eu li sobre Pompeia. A cidade italiana destruída por um vulcão que ficou preservado no momento de sua morte. Eu nunca fui para Pompeia, mas eu lembrei daquele livro quando pisei na casa do Capitão Mor. Ela tem essa aura mesmo, assim, né? Você passear ali no meio das ruínas,
você está vendo o testemunho da destruição de uma cidade, né? Uma das coisas que me impactou, mais do que os arcos e tal, quando eu entrei ali a primeira vez, eu vi um restinho da porcelana do vaso sanitário. Isso, assim, é meio creepy, né? Se você for parar para pensar, né? Assim, são fragmentos de um cotidiano que ficaram ali. Tem essa vibe meio Pompeia mesmo. A Heidi me contou que esse trabalho de reerguer as ruínas também tem muito a ver com preservação. E as pedras da casa do Capitão Mor, elas ficavam muito tempo debaixo d'água, porque a água da represa sobe até ali por boa parte do ano. Então, levantar é uma forma de preservar. Então, essa é outra parte da história de São João Marcos que é bem complicada. Vamos voltar lá para os anos 40. O primeiro relato que eu li sobre a destruição da cidade dizia assim, que no dia em que a Light ia fechar as comportas e deixar a represa encher até o máximo, as águas foram vindo e pararam no pé do centrinho de São João Marcos. A cidade ficou seca e destruída. Na verdade, isso é alvo de muita controvérsia. A cidade não foi inundada. Ela não foi inundada totalmente. Então, ela foi inundada parcialmente. Só uma pequena parte do centro de São João Marcos fica debaixo d'água o ano todo. E isso deu margem para a ideia de que a cidade foi destruída completamente à toa. É uma narrativa comum na região. Eu, sinceramente, como eu pesquisei e trabalhei lá há muito tempo, eu entendo por que a cidade foi demolida. Gostaria que tivesse sido encontrado, com certeza, uma outra solução para isso não acontecer. Mas ela não foi demolida por um erro. Primeiro porque entra água na cidade metade do ano. O parque passa metade do ano com boa parte do circuito das ruínas debaixo d'água. A gente até brinca que são as águas, não de março, são as águas de Marcos. A outra parte é que, lembra, a represa não é só para alimentar a hidrelétrica. Ela também abastece a cidade do Rio, até hoje, com água potável. Então, manter o centrinho ali, com uma rede de esgoto, com tudo que uma cidade implica, também não ia ser viável. Então, mesmo se não chegasse uma gota de água dentro da cidade em si, não podia ter a cidade ali do lado de uma represa de água potável. Teve a lenda do pai que trocou uma cidade pela filha. A história da cidade castigada pelo crime da escravidão. E agora, um mito da cidade destruído por engano. Mas será que a verdade, pura e simples, não é tão poderosa quanto? Você não precisa fazer um drama, dizer que errou para problematizar por que se precisa destruir cidades para aumentar barragens. Não há como virar as costas e minimizar isso. Eu, sem ser um marcocense, eu já sinto a dor, né? Todo lugar, submerso ou não, ele tem uma história para contar. E a história de qualquer pessoa, de qualquer lugar, é uma história importante, assim como é a história dos nossos lares. Se foi criado numa casa, com a sua família, isso pode não significar nada para a pessoa da casa ao lado, mas significa tudo para você. Então, acho que todo lugar merece ter a sua história contada. São João Marcos ocupa esse lugar estranho. Ela foi a primeira cidade no Brasil destruída por causa de uma represa e a das poucas que dá para visitar sem molhar os pés. Enquanto eu pesquisava essa história, eu fiquei pensando muito nessa linhagem de cidades afogadas no Brasil. Guapé, Guadalupe, Igaratá, Canudos, Pilão Arcado, Centro-Sé, Casa Nova, Remanso, São Rafael, Nova Ponte, Itacuruba, Petrolândia, Jaguaribara, Itá, Aratiba, Itueta. Cada história é diferente, mas tem uma semente de história plantada ali em São João Marcos que se repete. Tem duas formas de se olhar, né, para São João Marcos. Primeiro, por que ela foi destruída, que é realmente a pauta que é a mais comum e está sempre sendo renovada, mas também o que se faz hoje em dia, né? Eu acho que precisavam ter mais parques arqueológicos de São João Marcos, porque, como você falou, tem outras cidades sendo destruídas e essas histórias morrem. A Dilma, que fez a dissertação dela sobre São João Marcos, acha que as pessoas entendem mal essa história. Isso vira assim como uma coisa perdida no passado
e curiosa, né? Mas ela não poderia ser mais atual. Aqueles argumentos eram tão fortes, né? Que era o Rio de Janeiro versus São João Marcos, que os próprios moradores, tempos depois, acabavam justificando. Olha, foi terrível, foi ruim, mas o que era São João Marcos diante do Rio de Janeiro? E de resto, né, Flora, é o argumento que está aí até hoje. No final das contas, não interessa a vida das comunidades afetadas de mineração, né? Mais recentemente, né? Não interessa. Ali você lida depois com os efeitos colaterais. Porque o que está em jogo é um grande projeto econômico, são os empregos que supostamente serão gerados, é o desenvolvimento do país, é o crescimento da região. Ela lembrou daquele parecer do engenheiro, que punha na balança a capital do país, 2 milhões de habitantes de um lado, e do outro, 200 coitados. Quem merece ficar onde está? Isso até hoje, aqueles argumentos do Veloso estão aí. A gente não aprende com a história, porque são tantas tragédias na história do Brasil até hoje, porque tem sempre interesses muito poderosos por trás desses grandes projetos. O que mudou? Algumas coisas, algumas conquistas sociais. Mas aquela lógica daquele parecer, ela permanece. Sempre projetos econômicos falando mais alto do que interesse social, ou ambiental, ou cultural, ou né, memória no meio de tudo isso, né? Quando Zeca Barros entrou como gestor do Parque de São João Marcos, ele queria saber uma coisa. Eu fiz uma pergunta: quantos marcocenses vivos nós temos listados? Naquela época, eles conseguiram localizar pouco mais de uma dezena de ex-moradores da cidade. E o time do parque colheu depoimentos de todo mundo que eles conseguiram. Aqui, de novo, a Jane Pena da Rocha. Cada um foi para um lado, uma parte foi para Piraí, foi gente para Mangaratiba, gente que ficou por ali mesmo. E toda vez que eles se encontravam, era uma festa. Parecia que Deus estava chegando. Quando chegava alguém... A Jane lembra bem da empolgação da mãe dela quando encontrava algum outro marcocense. Até ela idosa, bem idosinha mesmo, quando chegava alguém que queria que ela falasse de São João Marcos, ela não estava nem aguentando às vezes levantar, porque ela tinha muita falta de ar. Mãe, tem alguém de São João Marcos aí, querendo falar com a senhora. Na mesma hora ela se arrumava, ela levantava e ela ia. Ela não queria nem saber. Era outra pessoa, por isso que baixava outra pessoa nela. Não era mais... Agora, em abril de 2024, no momento em que eu tô fechando essa história, eu soube de um ex-morador de São João Marcos vivo, que saiu de lá bem criança. Eu queria muito falar com ele, mas ele não estava bem de saúde. A mãe da Jane, a dona Cidinha, faleceu em 2008. E acho que ela tinha tanto amor que ela passava isso pra gente. A memória de São João Marcos está viva de muitas maneiras na família da Jane. O meu tio chamava João Marcos, o filho dele chamou João Marcos. Eu tenho uma prima que fez até uma tatuagem do parque ali da casa do Capitão Mor no braço. Então, assim, é uma ligação muito forte à família. A Jane chegou a repetir aquele passeio, de fazer um piquenique nas ruínas de São João Marcos com o próprio filho. Acho que se você perguntar pro meu filho também, quando ele ouvir falar de São João Marcos, ele não vai saber te falar, porque cresceu ouvindo a avó contar a história, e depois a gente também, né? Mas é o que a gente fala, São João Marcos era tão forte, que eu acho que o amor dos moradores era tão grande pela cidade, que São João Marcos não acaba. Você vê, depois de tudo, ela conseguiu emergir da lama, de tudo, e ainda ser referência no município. Eu tô falando com você, eu não tô falando sobre Rio Claro, sobre Passa Três, nós estamos falando sobre São João Marcos, né? Uma cidade que foi totalmente destruída. Essa história foi produzida pela Flora Thomson DeVoe, diretora de pesquisa da novela. No segundo ato do episódio de hoje, a Carol Pires conversa com uma mulher que está sendo obrigada a contar e recontar a mesma história há 6 anos. E essa é uma história que acabou de ser transformada. Só um aviso antes de começar, que esse ato contém descrições de violência. Sabe quando você não vê a hora de chegar em casa depois do trabalho? Era um dia desses. 2018, finalzinho do verão. A Fernanda tinha emendado o expediente normal com um evento, também de trabalho, até 9 da noite. Uma amiga ofereceu carona e ela aceitou.
Isso já faz 6 anos, mas ela lembra que entrou no carro, pegou o celular para ver as mensagens, lembra que tinha uma mensagem do marido dela avisando que a filhinha dele estava em casa com um pouco de febre. Ela lembra de ter comentado isso com a amiga e que a amiga falou que, por coincidência, a filha dela também estava doente. Ela lembra que tinha jogo do Flamengo, que o jogo já tinha começado e que elas ligaram um rádio baixinho para irem ouvindo enquanto falavam de uma reunião que elas iam ter no dia seguinte. A Fernanda lembra de cada detalhe daquele curto percurso 6 anos depois. E não é porque ela tem uma memória sobrenatural nem nada disso. É porque esse percurso foi interrompido. Porque essa conversa à toa ali no carro foi atravessada por uma rajada de fuzil, que mudou para sempre os rumos da vida da Fernanda e do país. Olha só, o carro que eu tava com a Marielle levou uma porção de tiro, a Marielle foi atingida. A gente já chamou a polícia e a ambulância. Eu tô bem, mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. Reza por mim, amor, reza pela Marielle, reza pelo Anderson. Você sabe, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos numa emboscada naquela noite. A Fernanda foi a única sobrevivente. O que explica isso, né? Como é que eu saio completamente inteira e tem 2 pessoas mortas? Uma que estava do meu lado e uma que estava na minha frente, num cubículo fechado. Com ou sem explicação, a Fernanda precisou repetir incontáveis vezes o que aconteceu naquela noite. Na hora em que tudo aconteceu, isso é uma coisa que eu falo muito pouco, inclusive, eu tive uma sensação, naquele momento em que eu falava que isso, e um carro metralhado, e a Marielle inerte, eu enrolada no carro, né, abaixadinha, percebendo que o Anderson deixava as mãos caírem, o carro sem controle andando. Eu tive uma sensação muito nítida, assim, de ver na minha frente uma projeção de cinema. Eu via na minha frente a cara da minha filha. Isso é muito louco. Eu não sei se isso foi um mecanismo do meu organismo, sabe? Uma coisa assim, se mantém tua lucidez nessa hora, fica aí, sabe? Não surta agora. Eu tinha uma preocupação muito grande desde o primeiro segundo, desde o primeiro barulho de bala, em não panicar. A Fernanda não estava entendendo nada do que estava acontecendo e nem passava pela cabeça dela a hipótese de crime político. Mas em algum lugar ela entendeu que precisava manter a lucidez para contar essa história. Ela só não tinha ideia de quantas vezes ela ia ter que contar. E se for preciso eu contar essa história 300.000 vezes e passar o resto da minha vida contando, eu vou contar. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Você era a única narradora de uma história que tomou uma proporção mundial, né? Sim. Isso em algum lugar, só eu conto essa história, só eu conto tudo o que aconteceu, né? Não tem outra pessoa para contar, você tem que confiar muito ali, né? Você tem que estar muito segura de ser só a única narradora daquilo. Durante mais de 5 anos, a Fernanda foi a única parte implicada naquele crime contando o que aconteceu naquela noite. Até que em julho do ano passado, julho de 2023, o ex-policial militar Elcio de Queiroz admitiu pela primeira vez o que a investigação já tinha apontado. Era ele quem estava dirigindo o carro de onde foram feitos os disparos. Então, foi a primeira vez que eu me deparei com aquela história sendo contada por uma outra pessoa. Então, foi isso mesmo, como assistir um filme, sabe? As minhas percepções se somaram àquele fato ali narrado por ele, né, de fora, e as minhas percepções de dentro do carro, né? Então, naquele momento, essas coisas se juntam e formam uma cena completa na minha cabeça, né? E aquilo para mim foi muito impactante, assim, pegou muito assim para mim. Eu fiquei muito tempo lendo e relendo, na verdade confirmando, né, até onde as minhas percepções de sensibilidade estavam certas o tempo inteiro. Como eu não surtei, sabe? Eu tava ali e o que eu senti faz muito... É de fato real, sabe? Tem uma coisa terapêutica em contar e recontar uma história que aconteceu com a gente. A proposta da psicanálise é justamente essa, né? A gente conta, reconta, põe em xeque a narrativa dos acontecimentos e, com sorte, eles passam a fazer mais sentido. Eles encaixam. Com mais sorte ainda, as dores passam a doer menos.
Mas contar e recontar, esmiuçar cada detalhe de tudo que veio antes daquela rajada de fuzil, não era exatamente um exercício terapêutico para Fernanda. O que ela queria era que a polícia e a política fizessem a parte delas para encontrar as peças faltando nesse quebra-cabeça. Então, quando ele detalha os momentos daquela abordagem ali, foi esquisitíssimo lidar com aquilo e perceber o quanto aterrorizante é toda essa cena, assim. Na memória da Fernanda, a cena aterrorizante começa quando ela e a Marielle saem de um debate com mulheres na Casa das Pretas, no bairro da Lapa. A Fernanda não lembra de ter sentido que tinha alguma coisa errada, de ter tido nenhum pressentimento. Ela lembra que no meio do caminho, sentindo que eles já estavam perto da Tijuca, o bairro onde elas moravam, ela olhou para fora para se localizar e bateu o olho no Largo do Estácio, logo depois da entrada do Morro de São Carlos. E ela lembra de, nessa hora, ter lembrado de um vídeo que ela viu dias antes de um confronto entre polícia e traficantes bem ali na entrada do morro. Foi só uma lembrança que emergiu e submergiu numa fração de segundo, como tantas outras que a gente tem o tempo todo. Essa lembrança só ficou guardada com ela porque 3 minutos mais adiante, o carro delas foi alvejado. E porque no meio daquele terror, aquele fragmento de memória voltou como uma possível explicação para o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu pensei foi: eu estou passando no meio de um tiroteio na rua, que é a coisa mais comum do Rio. Eu me abaixei imediatamente e só consegui fazer esse tipo de raciocínio. Porque é isso, não tinha uma perseguição, não tinha uma ameaça, não tinha nada em comum. A gente saiu de um dia como um outro dia qualquer, do trabalho, indo para casa. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é um confronto entre polícia e bandido no meio da rua. Foi o que, me ocorreu de primeira hora, assim. Até eu sair do carro e perceber que não tinha nada na rua, absolutamente nada. Se eles tivessem tido o azar de entrar no meio de uma troca de tiros, aquela calmaria na rua não fazia o menor sentido. Um silêncio absoluto, depois do barulho ensurdecedor da rajada atravessando a lataria e os vidros do carro. Essa confusão inicial é parte da história que a Fernanda conta e reconta. Ela já tinha contado para mim antes e algumas coisas que ela falou ficaram ecoando na minha cabeça. Eu lembro da expressão que você usou para mim, era de que você estava fazendo uma força descomunal para se manter acordada. Sim. E eu acho que você usou a expressão como se você estivesse tentando tirar um dragão de dentro de você. Exatamente. É como se eu tivesse tido, de fato, uma oportunidade de escolher entre surtar e não surtar. Isso é muito louco, assim. Eu decidi não surtar. E foi preciso ter força física para isso. Eu sou amiga pessoal da Marielle de muitos anos. Ela era madrinha da minha filha, minha madrinha de casamento e vice-versa. E eu estava como assessora, dela de imprensa, essa coisa de cuidar da imagem, que eu sabia que era muito importante para ela também. A Fernanda tinha vários papéis ali. Ela era sobrevivente de um atentado. Ela tinha acabado de perder uma das melhores amigas dela, companheira de trabalho e de bandeira política. E ela era assessora de imprensa. No meio daquele turbilhão, ela ainda sentia que precisava cuidar da imagem da Marielle. Então eu tinha isso muito dentro, assim, de garantir o controle daquilo ali, quando eu comecei a perceber, por exemplo, que as pessoas estavam tirando foto. Por mais difícil que fosse tentar administrar o meu choque, eu estava em choque, era difícil para falar, porque nada fazia sentido, não teve perseguição, não teve nada que eu pudesse ter percebido. Vinha um sentimento meio de culpa também, porque como é que eu não percebi um negócio desse tamanho? Como é que eu não vi nada, sabe? Como é que eu não senti? Eu me culpei muito por isso, assim. Os jornalistas todos tinham o telefone da Fernanda. E é claro que todo mundo mandou mensagem. Os dias seguintes foram todos assim, com muita demanda de todos os lados e a Fernanda sem o menor controle que ela tanto gostava de ter. Depois de passar a noite na delegacia, a Fernanda lembra de chegar em casa e encontrar um monte de gente, amigos, representantes de organizações de direitos humanos, e que o primeiro café da manhã que ela tomou foi com a ex-presidente Dilma Rousseff, que ela nunca tinha conhecido antes. Ela chegou, expressou as condolências, os sentimentos de solidariedade, tal, abraçou, chorou com a gente ali naquele momento. E ela foi muito direta, assim. Ela virou e falou assim: olha, gente, isso é um atentado político enorme, no grau de envolvimento de pessoas com poder,
que aí vai ter gente de uma esfera a outra do que a gente puder imaginar. E eu repito muito essa frase dela quando eu estou falando por aí. Esse é o atentado político mais importante da história do Brasil, desde a redemocratização. O mundo vai se perguntar, o mundo vai cobrar, o mundo vai querer saber quem mandou matar Marielle. A Fernanda lembra de pôr na conta da experiência de ex-presidente da Dilma essa análise política. Mas teve outra análise da Dilma que acabou marcando mais a Fernanda. E essa ela pôs na conta de outro marco do currículo da Dilma, o de ex-guerrilheira torturada na ditadura. Foi quando ela também, do nada, virou pra mim, ela começou a me olhar e ela falou, você tá com tremedeira, né? Aí eu fiquei meio sem graça, porque eu tava, desde o episódio, com muita tremedeira. Eu tive um lance esquisito de tremor, que ele vinha em ondas. E eu tremia a cabeça, era um negócio esquisito, e eu tentava me controlar, porque eu ficava com vergonha. Eu tentava me controlar, o que era bem pior, porque parecia que eu tava tendo um espasmo, que eu fazia força para controlar aquilo. E naquele momento eu tava vindo e ela percebeu, ela parou muito calma, com aquela cara que lhe é peculiar, assim, né? Aquela cara séria. E falou, você tá tendo tremedeira, né, minha filha? Eu falei, tô. Ela falou, deixa, não segura não. Eu sei como é que é muito ruim, vem de dentro do couro cabeludo. Aí eu falei, vem, porque eu também não tinha conseguido nem formular isso, eu não conseguia saber onde ele nascia, era uma coisa que vinha dentro, mas vinha sobretudo do meu couro. Receber a visita da Dilma, numa sexta-feira de manhã, foi só um dos eventos meio surrealistas naqueles dias. Da noite pro dia, a Fernanda virou exilada política. Foi mandada para a Europa com o marido e a filha, sem poder contar o paradeiro nem para os amigos mais próximos. Ninguém sabia por que tinham matado a Marielle, e se os assassinos iam tentar matar a Fernanda como queima de arquivo. Na época, esse movimento parecia fazer sentido. Hoje, a gente sabe que não faz. E não só porque não veio ninguém atrás da Fernanda. As pessoas não sabiam para onde eu ia, para onde eu vinha. Poucas pessoas poderiam saber onde eu estava quando eu saí do país. Essas pessoas sabiam. Os algozes sabiam. Então, é um sentimento muito ruim. Muito ruim. O algoz, no caso, era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, que foi preso em março desse ano junto com os políticos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do assassinato da Marielle. E segundo o inquérito da Polícia Federal, o Rivaldo Barbosa prometeu para os irmãos Brazão que a polícia não ia investigar a morte da Marielle, mesmo antes do crime ser executado. É maquiavélico, Eu fiquei muito revoltada, assim. Muito revoltada porque, à medida que a gente se deu conta de que era um crime político, um crime enorme, um crime caro, articulado demais e que, por isso, obviamente, envolveria pessoas de poder da política, políticos, polícia, não tem como um crime desse tamanho acontecer sem esses envolvimentos. Então, você escolhe quem você confia. E na polícia, quem era a pessoa tida como do campo da confiança? Rivaldo. E quem ele dissesse. Então, assim, a gente confiou no algoz, sabe? Porque Brazão, família Brazão, a gente sempre soube o lugar deles. Família Brazão figura, sei lá, desde o relatório da CPI das milícias, eles estão lá. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe o que é a família Brazão. Então, eles estão no lugar que você espera. Agora, o Rivaldo, cara, assim, foi não sei, um choque. O Rivaldo Barbosa não era só a autoridade máxima na investigação do assassinato da Marielle. Ele abraçou a dona Marinete, o seu Antônio, os pais dela. Ele abraçou a Luiara, filha da Marielle. E ele prometeu, olhando nos olhos da família, que ele ia solucionar o caso. Então essas lembranças, da família, dos amigos e da Fernanda, ficam voltando hoje como uma farsa. Eu prestei depoimento dentro da minha casa. E aí você fala, meu pai... Aí você vai reler, né, entrevistas, vai reler aqueles momentos anteriores e pensar, meu Deus, ele sabia de tudo aqui, né? Isso aqui era um desvio, isso aqui era um factoide, isso era um teatro. De um lado, a Fernanda perdeu o chão. O tempo todo, com os investigadores, ela estava pisando em falso. Por outro, quando ela leu a confissão dos assassinos, a memória dela daquele dia foi, de certa forma, confirmada e ganhou novas camadas. E na delação do Élcio,
existe um diálogo que ele narra, né, que ele teria tido com o Rony Lessa, que foi quem fez os disparos, em que ele fala, né, ó, tem uma pessoa do lado dela, não sabiam que era você, mas ele comenta, e o Rony fala, fica despreocupado que não vai acontecer nada com essa pessoa, né. Ver, ouvir, ler os assassinos tendo esse diálogo sobre preservar a sua vida num atentado brutal para assassinar a Marielle, isso te bateu em algum lugar? Isso bateu muito forte, assim. Bateu muito forte, porque ele fala, a senhora, e a senhora? A senhora, que ele estava se referindo a mim. E o Rony fala alguma coisa que é mais assim, não, tá tudo bem, não passa nada, não dá nada, não vai dar nada. Isso foi muito ruim de digerir, assim, de me entender naquele lugar, que você percebe que você é um nada nessa história. E é isso, você se sente muito mais vulnerável do que, né? Essa noção da vulnerabilidade, assim, ela é muito chocante, assim. Sabe, da pessoa descartável, assim, não fazia diferença ali se eu ia viver ou se eu ia morrer. Pega num lugar de você pensar, eu não deveria estar aqui, eu muito provavelmente não estaria aqui. Se eu fosse fazer um cálculo matemático dessa cena, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria sobrevivido. Isso é complexo, isso é uma das coisas talvez mais desgastante desse... E aí, entrando nesse campo da filosofia, né? Você, enquanto sobrevivente, o que você está fazendo aqui? Por que você sobreviveu, né? Como que você explica? Você não explica. Apesar de ser impossível explicar, eu acho que parte da sociedade procura sim explicações. E para além de quem matou a Marielle, amando de quem e por quê. As explicações factuais não dão consolo. E desse espaço entre dúvida e dor, saem análises políticas bonitas, como a de que a morte da Marielle revelou o verdadeiro tamanho dela e espalhou a mensagem dela. E eu entendo que esse raciocínio é uma forma de elaborar o luto. Mas e para a vida da Fernanda? A minha relação com esse episódio, ela muda um pouco. Mas eu tento levar muito uma filosofia Marielle de vida. Eu conhecia muito bem a Marielle. E eu conhecia muito bem o apreço da Marielle pela vida. Muito bem. A Marielle era uma pessoa de uma pulsão de vida muito forte. Ela queria muito viver, ela gostava muito de viver, ela tinha muita pressa de viver, ela não queria problema. Não queria problema, sim. Política é problema. No sentido de que você se engaja ali para resolver problemas coletivos através do debate de ideias, da proposição de leis, da mobilização social. Nesse sentido, dá para dizer que a Marielle gostava de resolver problema. Ela queria aprovar leis que pudessem ajudar a corrigir a desigualdade de gênero, o racismo, a pobreza. Os projetos de lei dela eram para combater o assédio em transporte público, criar creche noturna para mães que trabalham à noite. Mas ela sabia que ela não ia conseguir resolver sozinha temas que sequer estavam ao alcance dela como vereadora, tipo segurança pública, que é um tema estadual e federal. A Fernanda lembra da consciência que a Marielle tinha de que ela não ia conseguir resolver sozinha a perversidade que são as milícias do Rio. Ela não queria ser um alvo de violência. Ela não queria mexer nesse vespeiro. Até porque ali ela tinha as limitações institucionais. Não dá para você falar de segurança pública o tempo todo estando vereadora. Porque como vereadora você pode incidir pouco na temática. Pouco que eu digo em comparação com um deputado estadual, por exemplo, que a segurança é da esfera estadual ou federal. Então, assim, claro que ela não se negava a fazer esse debate, pelo contrário, ela era uma especialista nisso, né? Ela escreveu sobre isso na tese dela. Mas ela tinha mais tesão em outras pautas, sobretudo de gênero. No dia a dia do gabinete, nas conversas que muitas vezes extrapolavam o horário de trabalho, a memória da Fernanda, da atuação da Marielle, é essa. Só que quando o Rony Lessa, que é, né, o autor dos disparos da rajada de fuzil, quando ele delatou os mandantes do crime, ele disse que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão demonstravam, entre aspas, descontrolada reação à atuação da Marielle na votação do projeto de lei 174 de 2016. Esse projeto de lei era do próprio Chiquinho Brazão, que queria regularizar terrenos e construções irregulares numa área dominada por um grupo miliciano, no caso dele próprio, segundo a Polícia Federal. Os vereadores do PSOL todos votaram contra. E mesmo assim, o projeto passou. Não é uma reação
a uma ação dela na Zona Oeste. Não dá para simplificar dessa forma. Ela incomodou a milícia da Zona Oeste, a Zona Oeste foi lá e matou ela. Não é isso somente. Ela incomodou. Mas existem camadas. Eu acho que quando se elabora esse plano de assassinato, isso foi feito para atingir um setor da política fluminense. Não digo só da política institucional, mas de um campo ideológico, né? Que envolve a política, mas envolve militância, envolve população. Quem fez isso quis dar um recado, quis dar um sacode num campo oposto. E aí eles buscam nesse campo alguém para pagar esse pato. Essa filha da puta, abusada, negra, lésbica, favelada, que inferniza a vida da gente atendendo a associação de moradores lá da Zona Oeste, inferniza a vida da gente, mandando assessoria, dar atenção, fazendo... Ela fez o que ela tinha que fazer, que era o trabalho dela, e Marielle trabalhava bem, entendeu? Direito. Essa missão que a Fernanda se impôs, e que foi imposta a ela, né? De contar e recontar o que aconteceu no dia 14 de março de 2018, tinha um objetivo: o de não deixar essa história ser esquecida, de criar uma memória coletiva para forçar o poder político a querer desembolar esse novelo. Mas agora que a investigação está rumando para uma conclusão, a missão dela de assessora de imprensa da Marielle está chegando ao fim também. Ela pode parar de lembrar só daquela cena aterrorizante da morte dela, e até dos meses antes como vereadora. Ela pode voltar a lembrar dela como amiga. Isso me deixa mais livre, sim, para eu pensar a Marielle. Desamarrar um pouco essas coisas de sempre pensar a Marielle atrelada ao assassinato. Ela era muito viva e isso era o que incomodava, isso é que coloca ela nesse alvo, sabe? Isso também é muito louco, assim, sabe? Que o tamanho da vida dela é que leva ela para esse alvo. Quando assassinaram ela, veio essa coisa, Marielle presente, Marielle vive, não vão calar. E eu me incomodava muito com isso, sabe? Porque assim, Marielle não está presente, Marielle não vive. A minha amiga, a minha comadre, a madrinha da minha filha não está aqui. Eu não estou comendo com ela, rindo com ela, sentindo o cheiro dela. Ela não está aqui. Então eu tinha muito incômodo com esses momentos. Marielle presente, Marielle vive. E até isso foi ressignificando agora. E está mais ressignificado do que nunca. Porque quiseram calar a Marielle, acabar com ela. Eles fizeram um cálculo muito errado de que esse seria mais um crime, esse falar ali por uns dias, um outro crime, sabe, acabaria abafando esse. Marielle era uma pessoa pequena, na leitura deles, nessa análise muito errada, né, sem projeção, acabou uma mulher da favela, isso aí daqui a pouco tá baixo. Esse cálculo foi muito errado. E foi tão errado, e a Marielle é tão grandona, que esses caras, eles vão passar a vida ouvindo Marielle, ouvindo falar de Marielle. A Marielle vai atazanar essas pessoas até o último dia dessas vidas infelizes. E as próximas gerações, os bisnetos dessas pessoas, os trinetos vão saber quem foi Marielle, vão ouvir falar de Marielle. Então eles estão meio que condenados a conviver. E aí, mais do que nunca, tudo que eu mais amo é falar Marielle presente na cara dessa gente, sabe? Porque ainda tem... Porque não é só quem desejou, quem planejou, quem organizou esse assassinato, mas tem umas figuras que se regozijam desse assassinato, né? Eles insistem em dizer que a Marielle acabou, mas tá lá, a Marielle tá na boca deles, tá, né? Na boca ali deles. Então, assim, eles tentaram calar uma coisa que eles vão ter que ouvir pro resto da vida, sabe? Eu acho esse revide, muito Marielle. Eu acho isso muito Marielle, sabe? Não vão calar, não vão calar. Essa foi a Carol Pires, produtora sênior da Rádio Novelo. Obrigada por escutar mais esse episódio do Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem fotos da Fernanda com a Marielle e imagens do Parque de São João Marcos, além de mais material bibliográfico para quem quiser cair nessa toca do coelho junto com a Flora.
Você pode aproveitar que você está no site para assinar a nossa newsletter e dar uma passadinha na página Envie uma Pauta, onde tem todas as informações que você precisa para mandar sugestões de história para a gente. O Rádio Novela Apresenta está disponível nos principais aplicativos de áudio. E ainda dá para ouvir direto no nosso site, onde a gente também disponibiliza transcrições de todos os episódios. Se você ainda não segue a Novelo nas redes sociais, vem se juntar a gente. Estamos no @Rádio Novelo, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô, e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, a Sara Zoubel e a Carol Pires. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A Mariana Leão e o André Ramos colaboraram na montagem desse episódio. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro e pelo Bruno Lima. Nesse episódio, a gente usou música original de Aline Gonçalves e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. E a nossa estagiária é a Isabel Santana. Obrigada e até a semana que vem.